Senhoras e senhores, no ar mais um podcast Som 47 pelas ondas da Conceição FM 105,9, né? Rapaz, deu um branco agora, bicho. Eu tô ficando louco. 105,9, né? É isso aí. É isso? 105,9. Caramba, cara, que loucura. 105,9 Conceição FM. E olha que a gente não chegou nem no final do ano ainda, quase, né? E também, né, juntamente, né, de forma simultânea com o YouTube, canal 47SC, né? E hoje a gente tá novamente com... A gente não escolheu o nome, né? Conselho dos Quatro, que como botou Vamos Orley, continuar colocando assim, né? Então, meus co-apresentadores de hoje do nosso programa Som 47, vocês já sabem, já estão começando a ficar familiarizados. André Tulipano, Orley Dalsóquio, Tamo junto! Frank Gonçalves. E também a gente tem que falar do nosso mantra, que já virou uma tradição também. Esses dias eu vi meu filho de 9 anos tentando repetir. É um bom sinal aí, ó. Bom sinal. Do erudito ao metal, do cover autoral. A música da nossa região, discutida, analisada e estudada de forma imparcial por gente da nossa gente. Agora sim. Boa noite, meus queridos. Começamos com o quê? Boa noite. Começar pelo Orley, que semana passada veio todo o Mauricinho. Isso. Aí a gente pegou no pé dele, hoje ele veio, aí tá mais dentro, hein? Hoje ele Trocou de veio camiseta. Visual um pouquinho mais rebelde. Boa noite, Orley Dalsóquio. Boa noite, meus queridos. É um prazer novamente estar aqui com vocês, pessoal do canal 47. Prazer mais caro. E eu venho aqui, em primeiro lugar, agradecer aceitarem a sugestão da nossa pauta de hoje, que vai ser... Não entrega com já, não entrega certeza- já. Não. Vai ser legal, né? Vai ser muito legal. Isso. Tá? E agradecer a estrutura do canal, Jeff, Dudu, Ângelo, que está aqui na técnica, vocês, meus parceiros. E eu venho também dar uma notícia legal pra caramba. Opa! Na semana passada, nós falamos do Batuca Chapecó, Falamos que do vai Batuca. ser um evento de baterias que vai acontecer Sim. lá em Chapecó no dia 3 de setembro. Um dos organizadores, colega meu, ele está disponibilizando aqui um kit para a gente sortear aqui no canal 47 legal. hoje, no Som que 47 bacana, hoje. velho, bacana. Muito provavelmente vamos fazer o sorteio aí pelo Instagram do canal. Isso. Um boné, uma baqueta, um par de baquetas e uma camiseta do Batuca Chapecó. Porra, legal. Boa aí, ó. Aê. Durante Eu peço ao Ângelo que veja depois aí como é que a gente operacionaliza aí essa questão. Procede o sorteio. Show Isso. de bola. André Tulipano, boa noite. Boa noite, Farley. Boa noite, Frank. Boa noite, Orley. Hoje o conselho promete, né? O conselho Aí, ó. vai ser muito legal. A gente vai debater um tema bem interessante aqui que vai englobar várias décadas de O música. pessoal já tá estigado já. Com certeza. E, enfim, o assunto promete muito. Aí vai ser Os muito legal. doidinhos do disco já estão tudo Eu senhoriçando. até gostaria de trazer algum vinil, mas os últimos que eu tinha, que eu não sou um colecionador de vinis. Não dá spoiler. Eu acabei doando pro meu cunhado, né? Que ele sim. Vocês ele viram como é que eu sou aficionado. cuidadoso, né? Ricardo, um abraço pro Ricardo. Valeu. Frank Gonçalves. Ouvimos a nossa Fênix número 1, agora a Fênix número 2. Tudo em Frank cima. Gonçalves. Tudo tranquilaço. Ah, Mais uma vez aqui com vocês, gravando esse programa massa pra caramba aí. Tô satisfeito. Cara, eu vim pra cá pra me divertir, né? Pra me divertir eu tô aqui. Hoje, o Dudu fez um comentário antes de tu chegares. nosso diretor executivo, Dudu Reis. Um Dudu Reis, abraço. Ele abraço. falou, eu não curto rock, cara, mas gosto de ver vocês falando sobre o som. Sim. Bacana. Cara, isso aí. Não é só sobre rock, né? A gente fala sobre música em geral. A sementinha tá plantada. Sim, Isso aí é o sinal que a gente tá indo no caminho legal, certo? o engajamento é na arte que nos une, né? Na verdade, até tem a ver com a nossa amizade. Eu acho que o que nos trouxe nessa mesa aqui É verdade, é tem a ver verdade. com o que a gente Total. curtiu na música e produziu na música, enfim, né? Isso tem tudo a ver, né? Ó, e lembrando, pessoal, já viu que vai ter brinde, né? Vai ter um baita de um brinde aí, o que o Orley já antecipou. Então, para isso, você tem que estar conectado conosco nas redes sociais. Então, vou falar para vocês, além do canal 47SC no YouTube, @canal 47SC,
é o mesmo, tanto para o Facebook quanto para o Instagram, @canal 47SC. Vai lá, clique em curtir, né? Compartilhe, dá o joinha, aquele negócio todo, aquele sininho, blá, 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 tá valendo. E você sabe que a gente tem a parceria daí também da 105,9, da Conceição FM, mas as redes sociais hoje em dia é o caminho para tudo. Então a gente precisa de vocês, a gente está começando, então quanto mais engajamento, melhor, para a gente poder levar cada vez mais material de conteúdo de qualidade para vocês, tá? E agradecendo também o pessoal da nossa técnica, já antecipamos, Ângelo Mr. Galgaro, Ângelo! nosso técnico, né? Tem também nosso diretor Piloto executivo, do piloto da nave. caminhão desgovernado. Ladeira abaixo. Vai para a área de Pegando escape fogo. aí. Sem volante. Ângelo Galgaro, nosso técnico, o nosso faz tudo. Como é que é o nome do faz tudo? É o... Severino. Não, brincadeira, ele é muito mais que Severino. Severino ao quadrado, porque ele joga nas 11 posições. Também Dudu Reis, nosso diretor executivo, e nosso diretor de produção, o querido Jefferson Santarém. Aí, ó. Então, pessoal, quem que vai... O homem que não aparece, mas tudo Não, vê. não. Agora o Jefferson não disse qual é a vibe dele, é roqueiro também, não? Porque o Dudu já falou que Roqueiro. gosta do sertanejo raiz, né? Não. O Dudu, ele acabou de confessar aqui pra gente que foi uma grata surpresa e muito bom, né? Que ele é fã daquele sertanejo raiz, aquela coisa, né? Tião Carreiro, Carreirinho, a Tião Carreiro, música Pardinho. caipira. Moda mesmo. de viola. A forma que tem todo o meu respeito. Isso, total, de todos nós aqui, né? E o Jefferson, ele veio aqui ver o material que a gente tem sobre a mesa. Você já fui nesse show? O Jefferson Ele é meio garganta de vez em quando, É né? roqueirão raiz, então Então já estamos muito bem aqui. É nada mais justo que foi você que deu a sugestão na semana passada, Sim, Orley. Você Orley. falar pro pessoal qual será uma das nossas pautas de hoje. Já que você deu a ideia, parceiro, diz pra galera aqui de casa o que nós vamos trazer aí. Então, galera, na semana passada a gente fez uma conversa muito boa e colocando aqui tudo que a gente viu nesses primeiros programas e discutindo também alguns outros assuntos e curiosidades. Essa semana eu joguei no ar aqui para o pessoal e a gente aceitou, eles aceitaram, fazer então um release, podemos chamar assim, né? Claro. Dos discos que mais os influenciaram. A gente que é mais antigo um pouquinho costuma chamar de disco, apesar de ser até no formato de CD, mas É disco igual. É disco igual. Compact disc. É disco igual. Vamos falar álbum, é redondo, né? é redondo, Álbum. é Vamos redondo, falar álbum que engloba tudo aí. é redondo e tem um furo no meio, Isso. né? E a gente, então, a partir disso aí começou a garimpar algumas coisas, cada um dentro do seu acervo. E graças aos céus, a gente está aqui com coisas muito legais. Discos que foram... que nos influenciaram, é isso aí. Exato. E uma coisa Fazer interessante, parte da nossa bagagem musical. uma coisa interessante que tu falaste agora há pouco das redes sociais, né? Que nós estamos no rádio, mas que as redes sociais também são um grande ponto de apoio. Mas a gente tem que lembrar do rádio, galera. Sim. O rádio que nos possibilitou ouvir muita coisa que hoje em dia a gente presta reverência. Né? O rádio é imortal. Desde o rádiozinho AM lá, de ondas curtas. Sim. Né? Antes da TV da década de 50, já tinha décadas de rádio, né? Já Então, você tem existiam que- décadas de rádio enfim, e o rádio foi esse Havia cantores que cantavam ao vivo na no rádio, né? Então, Novelas ao vivo na rádio. Então, assim, imagina o a rádio qualidade é- dessa galera, né, cara? o Os rádio- caras o fazerem rádio ao é vivo o- e fazer bem feito, né? Eu costumo dizer não, eu ouvi e aí peguei para mim o ditado. O rádio é o pai dos meios de comunicação, Sim, sem dúvida. né? Então a gente tem aqui hoje, graças a essa ferramenta magnífica, a gente tem a possibilidade de estar aqui hoje pela internet, pelas redes sociais. Na Tá. verdade, a mídia de transporte da informação mudou. Exatamente. Mas, assim, o objetivo do que sempre foi o rádio, ele se manteve. E tanto que a gente Exatamente. transmite Isso. pela internet e pela Rádio Conceição. Exatamente. Este é um Né? programa de rádio. E é Esse é um tão programa de forte rádio. que há tempos diziam que a rádio seria extinta pelas outras formas de comunicação e a rádio jamais vai acabar, cara. Jamais tá aí. Video Kill the Radio Star.
primeira música que foi executada na MTV. É verdade. É Foi a verdade. primeira música que inaugurou a MTV nos Estados O Unidos. vídeo disso. vai matar as estrelas do rádio. É isso, justamente. O título era bem sugestivo, né? E não matou. Não Video matou. kill the radio E a star. primeira música que tocou na MTV europeia foi, sabe qual? Do Dire Straits, Money for Money Nothing. for Nothing. Money for nothing. Que, de certa forma, também é uma crítica Também, ao consumo, isso. né? A todo aquilo que estava se tornando popular na época ali, né? Naquela transição 70, 80, Verdade. né? O consumismo, o modo Inclusive, de vida americano e tudo mais. inclusive né? o termo rádio pirata veio lá do Reino Unido. Sim. Você sabe da história, da história, não conhece? Sabe da Não, história? Vamos lá, fale. Então, Desconheço. é porque assim, pô, no Reino Unido, pô, tu tinha até hoje é BBC, é uma rádio controlada pelo governo. Sim. Entendeu? Então, o que passava lá era uma coisa que não representava a realidade da juventude, que queria um negócio mais puxado pro rock dos Estados Unidos, isso e aquilo. Underground. Isso, underground. Aí o que eles faziam? Eles começaram a transmitir o rádio de navio, entravam em águas internacionais. Onde e- não havia o controle. Justamente, né? e transmitia Exatamente. dali. Aí veio o termo rádio pirata, porque eles saíam, aí eles podiam fazer toda a contracultura que eles quisiam, tocar o que eles quisessem, promover o que eles quisessem, daí o termo rádio pirata saiu daí. Que loucura, É bicho. muito louco, velho, é muito Mais louco. uma Novidade. prova. Isso aí eu não sabia. Massa, Muito massa, louca, massa, muito massa. Mas uma prova que meio de comunicação controlado pelo Estado não dá certo, Não. né? Fica a dica aí, tá? É, o pessoal galera. aí que acha que é legal ter um controle de redes e tudo E mais. graças né? a esse controle surgiu o nosso Exatamente. querido rock. Nosso rock saiu de toda essa tentativa frustrada de sufocar aquela Com juventude certeza. lá nos anos 50. E não deu certo e a gente... E o pessoal tem que entender que o rock, ele sofre metamorfoses Sim. ao longo das décadas de existência dele. Então, na verdade, o rock, ele é contra certas coisas. Ele não tem um lado. Não existe. É apolítico, né? é apolítico. É apolítico, entende? Esse pessoal que meio que abraça o rock e diz, não, porque o rock é tal coisa. Isso pode existir, aquilo não pode existir. Já está tudo errado. Cara, a origem Não do é rock, assim. se tem governo, eu sou contra. Né? A base é essa aí. Exatamente. Se tem governo, eu sou Na contra. verdade, Não interessa, esse né? chavão aí era do punk raiz, né? Sim, sim. O punk raiz surgido nos anos 70 ali, que na Inglaterra, principalmente, né? Na cena britânica, né? Sex era Pistols, assim, The Clash, a gente aquela é galera contra, leu antes a ainda, gente né? é contra quem está no governo, né? Então depois o próprio punk se subdividiu em vários subestilos que tomaram caminhos, braços ideológicos assim, mas o punk sempre foi contra. O punk é anarquista, o punk é apolítico, ele é contra governos, né? Então na verdade trazer o rock para uma única vertente de pensamento, eu acho um erro Cara, e na boa, total. ninguém é Não é bem criança assim que funciona. pra ter político de estimação, né, cara? E outra coisa também eu acho muito complicado, né, meu? Elogiar o político por ser bom. Ele foi eleito pra isso, É né, obrigação. cara? Na verdade, né? ele está Ele foi fazendo o eleito pra papel isso, dele. mas né? Ele não faz mais do que obrigação. Exato, porra. Foi eleito pra isso. Ah, mas o fulano Exatamente. trouxe investimento para nossa região. É Não obrigação. foi para isso? Exato. Se ele foi Não, meu eleito amigo. para isso, ninguém bate palma pro caixa eletrônico quando te dá dinheiro, né? É mais ou menos a mesma história. Não, se fosse assim, a gente tinha que só comprar carro Ford e ser Exatamente, grato eternamente pelo Henry Ford, Mas né? o problema é que a gente vive uns tempos tão tenebrosos Grato pelo não, gratual. que o que era para ser usual, ele acaba sendo exceção. Daí quando a gente vê, a gente acaba querendo agressar um negócio que era para ser o cotidiano. E esse que é o erro, Exatamente. entendeu? É Tá tudo brabo. muito polarizado, né? Muito dividido e as pessoas assim elas estão levando estão deixando o pensamento crítico em segundo plano. Acho que a ideologia vem primeiro, entende? E na minha opinião, com todo respeito, não tem nada mais estúpido e anti-ciência do que isso, né? Do que tu Sim. botar uma ideologia acima de Seja tudo, ela qual né? for. Seja qual for. Exatamente. Ei, vamos fazer nosso lá. rodízio? Vamos! Começa por quem? Por mim, não? Hã? Por favor, você Não, que é o não, nosso, não, o não nosso necessariamente, arauto, cara. o nosso apresentador-chefe, por favor, Ah, que comece, isso, por jamais. favor, por favor, por favor. E assim, ó, era para trazer 3. Não, mas antes tu vai ter que dizer qual é a pauta. Como que nós vamos fazer exato. exatamente?
não foi nem falar. Explique as regras do jogo, meu amigo. Então, assim, ó, nós temos aqui, eu vi que o... Mesmo pouquinho, uma pausa só. A pauta de hoje foge um pouco desse nosso esquema de música, de música local, né? Sim, é. A gente vai falar sobre nossas influências para depois, Justamente, sim, como a gente isso. chegou na parte local. Então, assim, eu vi que eu trouxe 4, o André trouxe 4 ali também, o 3 teu, Orley. E o Frank trouxe metade 5, que da ele é mais... coleção. O Frank é mais... O Frank ele Eu só trouxe tem os 4 bônus. mil, ele só tem Ele 4 trouxe mil 5 dos discos 4 CD mil dele, na é. parada, na discoteca Não, dele, e vídeo aí, eu tenho pô... pouco, agora CD eu tenho perto de 4 mil mesmo. É assim, eu Aí tenho bastante, mas perto dele tem pouco. O cara pega e dá ali na nossa orelha, né? Eu tenho bastante, mas perto dele tem pouco, porque eu tenho uns... Na verdade, eu tenho cerca assim, de ó. 3 mil. Mas, porra, 1.500 CD a mais é muita coisa. É muita coisa. Até justificando a mesa, né? Porque aqui a mesa, por exemplo, eu e o Orley somos diretamente músicos, né? Eu também faço produção. O Farley não é músico, mas ele tem uma história musical gigante. Sou no que DJ, ele né? faz Sou DJ. DJ. O Frank não é diretamente músico, que eu saiba, toca apito, né? Essa de fósforo e apito. E instrumento de Percussão corda. e sopro. De corda é sino, e toca né? algumas pessoas lá fora, né? Mas, que não mas incomoda. a bagagem cultural acerca de música do Frank é gigante. Então verdade. isso é muito importante. Por isso que essa mesa se formou desta Não, maneira. o Frank a gente pode botar na conta dele, ele é um produtor musical, pô. Já Exatamente. trabalhou muito tempo nisso. Fez eventos importantes. O Orley é músico também. Sim. Né? O André Tulipano não precisa nem dizer, Não, né? você- É uma referência do heavy não. metal! É, E rock eu assim. separei aqui coisas bem dentro dessa proposta, apesar de que eu não vim do heavy metal, né? Sim. Eu até pulei essa parte Mas aqui. ninguém veio aqui do heavy metal, né? Todo mundo veio de outros eu não estilos, né, cresci cara? ouvindo também- heavy exato. metal. Eu vou falar pra vocês de onde que eu comecei, então. Então eu trouxe assim, ó. Isso. Eu trouxe 4 décadas distintas, 60, 70, 80 e 90, que foram a minha base, porque é coisa que eu escutava lá em casa, da minha mãe, entendeu? Minha mãe gostava de umas coisas tipo Patrick Hernandez, Julio Iglesias, aquela Born to coisa. Be Alive. Born to Be Alive. Born to Be Alive é a minha primeira lembrança musical da infância. É a Sério? primeira música que eu lembro de ter escutado. Puxando um Born to Be gancho, Alive. cara, eu tava vendo um vídeo outro dia, lembrei de ti, Farley. Ah. Que pra gente rir junto, né? Que, cara, não tem um vídeo daquela época que tem um cara tocando a guitarra mais fake Nossa, no vídeo. tem, do que tem, aquele tem. Words don't Isso. dizer. Cara, Tem. o cara tá tocando... Ele não tá tocando, ele tá lá com a guitarra. Ei. Eu acho que era a caneta azul daquela época, cara. Sério, velho. E Sério. tem um pior, cara. Tem um vídeo agora, eu não lembro se foi o Santa Esmeralda, que foi, que o cara tava solando a guitarra. Words O cara tava don't solando a mean guitarra, mas ele tava tocando violão. Então, tipo assim... Não é. solo- Eu vi com violão. o cara fazendo Cara, solo absurdo. com overdrive. isso, alta isso. distorção e o cara com violão Com um acústico. tonante lá, entendeu? É mais ou menos por Ô, aí. Farley. Ah. Isso é uma piada minha e do André. Ah. A gente ia pra casa do André, vou até rir um pouco. A gente ia pra E casa lá do André. vem. Dá até medo, Porque eu- não, Dá até medo. Olha o que tu vai Internet falar banda aí. larga. Bah. Eu fui ter depois de muito tempo, mas o André sempre teve muito acesso à informação, trabalha com isso, né? cara? Que eu trabalho com tecnologia, então Sim, eu tinha internet sempre. já. Sim, Fiz então, questão cara, de ter bem lá dos 90 já. E o André, ele baixava os vídeos Ah. e botava em mídia de DVD. E botava nos E botava churrascos que pra a rolar. gente fazia. Fizemos muito churrasco. Meu Sim. Deus. Animados. Vídeo baixado na internet e gravado em mídia de DVD. Em DVD, VCD. Já reparaste que o clipe da Beat It, do Michael Jackson, a mesa de sinuca não tem caçapa, cara? Já vi. Eu já vi. Ela não tem caçapa, é verdade. Repare isso, Eu falei, repare mas eu isso. falei com a... Tu mandou bem, cara. Pouca gente percebe isso aí. Ela não tem, Mas não eu tem caçapa. falei com a galera que Verdade. gosta de jogar sinuca, e eles disseram que aquilo ali é um dos estilos ingleses. Mas do quê? Até que ponto é um isso é jogo verdade, eu não sei. infinito. Deve ser. Ou então a bola deve... se você tipo bate na bola, alguém tira, né? É tipo uma bola de gude, tu faz um risco, vamos ver quem chega mais perto. É uma Deve bote. ser alguma coisa desse É tipo. uma bote É uma na bote mesa. mesmo. Mas se tem, não duvido. Vai lá, então. Aí, tu falou do Patrick Hernandez, ele tem uma curiosidade. Vocês sabiam que a Madonna mesmo, ela não queria ser cantora. O sonho da Madonna era ser dançarina. E ela foi reprovada em várias escolas de dança. E ela começou a carreira dançando pro Patrick Hernandez. Olha só. Inclusive, ela fez turnê. Ela foi na turnê do Patrick Hernandez na França. Como dançarina.
como dançarina. Tu vê que legal, né, cara? Dá uma procurada ali que de repente acha até ela lá dançando. Tem? É bem antigo, bem massa. E depois dali, ela se rebelou, né? Então vamos lá, começar por mim. Então, pra não ter que fazer o release dos quadros, a gente vai fazer um rodízio. Cada um apresenta um e a gente vai girando. É isso? Vamos por É isso, década, né? Assim, Vamos lá. Vamos lá Isso. pelo começo. O que tu começou a ouvir? A primeira banda que eu curti, que era a banda que eu brincava, era criança, a gente não tem noção das besteiras que a gente fala, né? Eu dizia que era o quinto Beatle. Ridículo, né? Era coisa de criança, 12 anos, 11 anos. Então eu curti, Beatles foi minha primeira banda. Então eu cantava todas as músicas e comprava todo o livro. E eu trouxe um disco aqui, cara, que é uma... pior que já não tem um close, né? Mas eu vou tentar aumentar, botar aqui mais perto da câmera. Esse é ser um Ringo ainda, né? Esse é o Seu Ringo. Então, assim, antes dos Beatles lançarem o primeiro álbum deles, de 62, o Please Please Me, eles fizeram uma turnê para Hamburgo. Sim, eles passaram 2 anos. Isso, 2 anos na Alemanha, cara. Isso. Ralando, tocando underground, tocando circuito de barzinho, justamente. cara. Inclusive tem um filme chamado... Um garoto chamado John, se não me falha a memória, ou um menino chamado John, que conta justamente a história do John Lennon, da infância, até o dia que ele saiu de casa para acompanhar. Então nós temos aqui, primeiro na capa, uma imagem bem diferente dos Beatles, de terninho, todo arrumadinho, né? Sim. Jaqueta de couro, estilo rebelde, eles tocavam no underground lá da Alemanha. Sim. E o Ringo aqui, os Beatles voltaram para Inglaterra porque eles foram deportados, na realidade, porque o George Harrison ele era menor. Então descobriram e acabaram mandando eles embora. E, na época, o baterista dos Beatles não era o Ringo ainda, era o Pete Best. Era o Pete Best. Então, esse registro aqui, cara, é uma coisa bem rara. Quer dizer, não é rara. Até se acha, mas mais na mão de quem coleciona. E tem um rockzinho, cara, bem naquela época mesmo. Let's Dance, Why, Ruby Baby, Sweet Georgia Brown. Aqueles rockzinho ali bem do gueto mesmo. E bem do estilo que eles não conseguiam ter o acesso lá no Reino Unido. E quando eles voltaram daí de Hamburgo para Inglaterra, daí que entrou o Brian Epstein na parada, não quiseram o Pete Best, que acharam que ele não era técnico o suficiente para a banda fazer sucesso. Então ele foi descartado e entrou o Ringo Starr, que já era bem mais velho que ele, já era mais experiente, já tinha uma bagagem. Que dizem que toca tudo errado, eu queria tocar errado igual ele. Eu também. Então essa foi minha primeira banda que eu curti. Legal. E esse disco aqui, cara, eu já escutei ele, perdi a conta de quantas vezes que eu escutei e é muito bom. Eu acho que todo mundo tem que escutar pelo menos uma vez na vida. É isso? Sensacional, Fábio. Porra, legal mesmo. Aí, principalmente resgatar essa história que pouca gente sabe, né? Que o começo dos Beatles foi na Alemanha. É verdade. Né? Então, um pouco do rock também já foi alemão. O rock inglês foi alemão antes de ser rock inglês. Exatamente. Né? Verdade. E eu acho que se hoje a gente parar aqui para falar só por países assim e for falar do rock alemão, pô, a gente tem coisa pra caramba pra falar. A cena, principalmente do hard rock ao heavy metal alemão, tem muita coisa. E sabe tanto que a Alemanha tem grandes festivais. Sim. O maior do mundo. O maior do mundo ela é. Tem o Bang Your Head, que é lá também. O Wacken, Summer Breeze. Então, assim, é uma cena riquíssima pro rock pesado. Não, e não só do rock pesado, do flashback também. Ah, é? As músicas que eu toco, vários e vários grupos surgiram na Alemanha. Vou falar para vocês alguns exemplos que surgiram na Alemanha. Eu ouvi Kraftwerk. Mas olha, para muitos o pai da música eletrônica. Mas eu acredito. Também. E o que eles faziam na época ali com os sintetizadores absurdo. Então assim, pífio que tinha. Surgindo na Alemanha, Alphaville, Boney M, Bad Boys Blue, a Sandra, Modern Talking, Cissy Cat, tudo música que toca nos flashbacks, todos tá? Os flashbacks são obrigatórios, né? Esse tipo de música. São músicas que tocam. Alphaville mesmo. Entendeu? Então, deixa eu ver. O Milli Vanilli não lembro, mas o produtor era o Frank Farian, que era da Alemanha. Sim. Então tem muita coisa. A cena o Hathaway, então muita coisa surgiu na Alemanha. Não necessariamente com cantores alemães, mas o movimento surgiu lá. Do meio pro final. Da Eurodance. Do meio pro final da década de 80. Nena. Era justamente dela que ia falar, o 99 Luftballons. Legal pra caramba. 99 Sandra Luftballons. Cara, daqui a pouco vai pintar mais um monte de alemão. Por isso que eu digo, tem muito assunto para falar. Tem muita coisa. Hoje a gente vai dar um breve release, até bem resumido, diria eu, né?
de onde viemos e talvez até aonde chegamos, nem para onde vamos, né? Exatamente. Mas o objetivo do programa é esse, hoje é esse, né? A gente falar de onde viemos, por onde começamos nossas audições e o gosto, o apreço pelo rock em geral, né? Então fala pra nós, você é o nosso músico mais gabaritado daqui. Então eu tô curioso pra ver. Na verdade, bem antes de eu ser músico, né? Eu acho que a minha carreira musical, músico, me defini como músico lá pelos... Não foi muito cedo, não. Foi lá pelos 15, 16 anos de idade. Geralmente, as crianças que são prodígias, elas começam bem antes, né? Uhum. Mas eu já cantava, já tinha assim... Na escola já me separavam no coral assim para dizer, não, tu vai fazer um negócio diferente aí, tu consegue, né? Eu já enquanto criança nas escolas que eu estudei, né, acabei já participava desse movimento de corais já como tinha um solista, mas assim, algo assim. Conheci teu pai? Sim. Teu pai também cantava muito, né? Não, meu pai sim, meu pai tinha uma carreira musical incrível. Meu pai foi tenor do Teatro del Sodre do Uruguai. Meu pai é uruguaio, né? Então, ele acompanhava orquestras que se apresentavam lá. Tenor e o tenor. Então essa voz aí não vem de graça também. Não vem de graça também. Teu pai cantando lá no fim dos anos 90? Sim. Uma festa italiana em Rio dos Cedros. Mas ali já está falando do meu pai com 70 e poucos anos na época. Muito, tá, mas antes de tu falar da influência, aproveita aí também, porque a gente tá falando que tu canta, mas tem muita gente que de repente não conhece o teu trabalho. Passa o teu canal do YouTube, que eu vi, tem muita coisa boa. Passa pro pessoal aí. Eu tô tentando arrumar tempo para atualizar ele, mas meu canal do YouTube é @André Tulipano. Né? Pode acessar pelo andretulipano.com também. Cai direto lá no YouTube. Show de bola. Vai ter mais material em breve, estou gravando trabalho com outros projetos aí, estou fazendo algumas linhas vocais e terminando a primeira música do single do Forgotten Saga, que é uma banda de São Paulo, do Júnior Bonora, grande parceiro meu aí, e eu estou fazendo os vocais do disco. Estou fazendo mais um disco com o Avi Rosenfeld, que é um músico lá de Israel, que eu já gravei um disco com ele, agora estou começando o segundo trabalho, e fora o meu trabalho solo e o do Steel, que tá a caminho aí. Tá? Então vamos falar um pouquinho de onde viemos, para onde vamos. Olha, não foi a minha primeira experiência de rock, creio eu, porque eu até postei recentemente nas minhas redes sociais um texto falando de uma situação que eu lembrei lá nos anos 70, quando viemos morar para Itajaí, que eu não sou natural de Itajaí, mas já me naturalizei peixeiro, né? Nasci em Curitiba. Já tem green card. E moro aqui desde 1978. Então já faz um bom tempinho, né? É um Siricard. E eu ganhei o Siricard. Boa. Tem que fazer agora. Agora vamos fazer o Siricard. Vamos fazer o Siricard, né? Aceito, inclusive, em toda a região do 47, né? Pô, cara, mas antes, não querendo te cortar, mas já te cortando, eu tenho uma frustração, posso falar a verdade? Qual? De não ser itagense. Eu também não sou. Eu também não sou. Não, mas eu digo assim, cara, é porque assim, vai estar sempre lá no documento... Pô, que eu nasci em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, mas eu não tenho identificação nenhuma com o lugar que eu nasci, porque eu vim pra cá com 7 anos. Eu gosto muito de Curitiba também, mas não tenho vínculo com a terra. Eu nasci lá e vim pra cá. Eu nasci em Moreira Camboriú, cara, porque não tinha vaga no Marieta. Marieta, na época, não era aquele o hospital atual ali da Marcos Conde, era pequeno. O Santinense recém-inaugurado, a mãe foi pro Marieta, não, aqui não tem vaga, e fui pra Balneário. Meu filho Andrei nasceu em Camboriú, e a minha filha Alice, pô, legal, ela vai ser itajaiense, né? Nasceu aqui na maternidade Santa Luzia. Que é em Balneário Camboriú, a primeira rua de Balneário Camboriú. Na Praia Brava ali, né? É na divisa. É a primeira rua de Balneário Camboriú. Você veio uma peixeira agora. Não, Balneário. Bom, desculpa vocês aí, eu nasci no Marieta. Pois então. Aí, ó. Me criei na Barra do Rio, então eu tenho propriedade para dizer o seguinte, esses caras aqui merecem o Siricard. Então, mas enfim. Ô, Jeff, produz o Siricard, nós temos que criar esse Siricard aí. Tem que criar agora, aceito em toda a região do 47, né? Porque... Isso aí. Então, eu estava falando das experiências musicais, então ali no final dos anos 70, o meu pai, ele me levou para pescar ali na Praia do Cassino. Na época era assim, a gente
família humilde, a gente ia pescar, ia fazer programas simples, né? Coisas assim que a gente... Que meu pai gostava muito de fazer... Enfim, porque era um programa barato também, né? De certa forma. É. E aí, pô, eu sei que a Além gente... de super divertido. Isso. Ele encostou o carro e tinha um carro, na época, parado já numa vaga, no que seria uma vaga ali, bem de frente para a praia do cassino ali. O cara tava Rio Grande do Sul, né? Não. Aqui, a Na Lagoa do Cassino. Eu falei para ele, Lagoa do Cassino. Ali na Praia Brava. Aqui na Praia Brava. E tava tocando Sailing, do Rod Stewart. No carro. E aí meu pai desceu, eu desci também, eu comecei a ouvir, encostei no carro do cara e fiquei ouvindo. E meu pai foi, daqui a pouco ele voltou, o que foi, André? Vamos. E eu fiquei hipnotizado ali ouvindo aquela voz. Acho que foi a primeira voz de rock que eu ouvi, assim, que me chamou a atenção e me deixou, assim, hipnotizado. Mas essa fita cassete aqui, eu acho que... Eu não me lembro se eu ganhei ou se eu abduzi ela do acervo da minha grande irmã Ione. Um beijão para Ione, que é dela. Inclusive, tem uma dedicatória de uma amiga dela, Carmen, aqui. Uma fita de 1979. Nada mais, nada menos. O The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Original. Essa fita aqui, eu Raridade. Eu virei ela do avesso. Eu vi ela... Time, Money e Great Gig in the Sky, eu não sei nem se está tocando alguma coisa aqui, deve ter apagado já, de tanto que eu já ouvi, né? Foi assim o primeiro registro de rock que eu ouvi com muita frequência. Né? Só isso. E tinha um compacto do Michael Jackson que tinha a música Music and Me. E eu cantava aquela música, os tons altíssimos, e eu me identificava com aquilo já na época. Né? Tinha um refrão, Only now, bem alto mesmo. Porra, eu acho que esses foram os primeiros materiais que eu ouvi de rock, né? Ali no final dos anos 70, a transição para os 80, onde eu ainda era criança, né? Olha, sensacional. Então eu começo pelo The Dark Side of the Moon. A música ela Que o engenheiro de som era Alan Parsons. Só o Alan Parsons. Só. Depois fez o Alan Parsons Project. Só isso. É maravilhoso. Você não manja nada dele. Nada. Tadinho. É manco. É isso, gato? É isso? Agora, eu vou passar a vez, né? Nós temos muito material para falar aí, né? Então, nessa pegada 70, né? Como falei para vocês no nosso programa número 0, nosso piloto, né? Sim. A gente eu tive a experiência de ouvir Thriller do Michael Jackson e depois eu quis entender o que era aquela guitarra, o que era aquele solo, né? Eu não sabia que existia Ed Van Halen, eu não sabia nada. Eu fiquei... Nem eu descobri a guitarra, eu quis tocar guitarra por causa daquele solo. Então. E logo em seguida, eu comentei isso no programa também, eu ganhei de dois amigos que são irmãos, um disco do Pink Floyd chamado Obscured by Clouds. Eu não sei se consegue pegar aqui, Ângelo. O Obscured by Clouds, ele é um disco pouco conhecido do Pink Floyd. Ele é de 70 e... Ai, olhei. A memória foi para o espaço agora também. Não lembro agora de cabeça também. Não, de cabeça eu não vou lembrar, mas eu acho que é 74. Não. Eu acho 72 para menos. Porque 73 é o Dark Side of the Moon. Ah, é verdade. Tá certo. Então é 73 60 para uma baixo. vez, 60 outra vez. 60 mesmo. E Calma aí, bicho. Vamos pegar Isso, a colinha. Vai pede- falando que eu pede vou pegar a ajuda colinha. no- Vai. E ele Eu foi peguei agora. e esse disco Que ele vergonha foi não saber disso. ele foi a trilha sonora para um filme francês. Busca aí também, fale. Lavallée. Lavallée, que infelizmente eu nunca assisti o filme, Não tá perdendo né? nada. Mas Com esse nome... Não tá perdendo nada. mas gostaria, né? Gostaria Não de ter tá perdendo assistido. nada, velho. Então foi assim o primeiro disco de banda não pop. O que eu vamos dizer falei, assim. cara? 70. Eu falei 72 aí, É. ó. Não tô errado. 72. Ah, grande fale. É, Então foi é isso aí, o filme é esse que eu falei. Lavallée. 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 Então foi o primeiro disco assim de coisa
Ele é que não antes tocava. do Dark Side. Ele é antes do Dark Side. Antes, Ele é antes. antes. Ali, o Pink Floyd teve duas trilhas de filme, que foi o Obscure by Clouds e o More. Isso. Tá? Que também é outro descasso. Fantástico. Tem Green is the Color, que é uma das músicas... E esse aqui, cara, tem Burning Bridges, tem uma música que é muito country, que eu jamais iria pensar, que chama Free Four. Olha só. Não, 3-4. 1, 2, 3, 4. E entra um violão totalmente folk, uma coisa assim, fora do que Pink Floyd faz, né? Ou fez até então. Então, cara, esse disco aqui vale o quanto pesa. Tem uma música linda E aí, eu- aquela eu- What's With The Deal. Pô, What's With The é Deal. linda, cara. Maravilhosa. E eu quero deixar registrado aqui um agradecimento. Eu vou mandar, quando for a hora, eu vou mandar o link para o Marco e para o Márcio Costa. Foram eles que me deram a versão em vinil. Vocês têm mãos nisso também. Legal. Well done, my friend. Agora, eu tô curioso contigo, cara. Nada, cara. Não fique. Já sei que o Frank Frank. vai pro lado mais escuro por Não, enquanto. cara. Vai no pro primeiro Dark programa, Side. Quem não viu, acesse. Nós falamos aqui sobre as influências, falaste desses Sim. seus amigos, falei da minha tia. Na casa da minha tia, eu vi Led Zeppelin, Pink Floyd, The Cult, Scorpion, esse rolo todo. Nos 80 eu conheci daí Iron Maiden, Dio. O primeiro álbum que eu vi do Dio foi o Dream Evil. E aí fui na casa de um amigo e lá conheci Black Sabbath. Ele tinha uma coletânea chamada The Kings of Hell, que eu acho que nem é álbum oficial. O Teodocino não é álbum Sim. oficial. Né? Alguma coletânea dessas que eles isso aí. faziam, É juntando a galera qualquer aí. coisa. É. E aí, cara, aquilo me tocou de uma forma. Black Sabbath é a minha banda preferida até hoje. Curto todas as fases, curto Ozzy, Dio, Todos os Killer. vocalistas. Cara, pra mim, o Tony Iommi é um Martin, gênio. O Iommi é um Tony gênio, Martin. né? Não. Tudo aí eu acho maravilhoso. Tem os clássicos, claro, volume 4, Paranoia, tudo isso. Eu trouxe em vinil. Aliás, eu trouxe materiais que eu tenho em CD e em vinil. É o diferentinho da... É colecionador. diferentinho, É que tu não um sabe brincar. collector. É já Esse- chutando pra na mim, jugular. Cara, esse álbum aqui é maravilhoso. Sabbath Bloody Sabbath Sabbath. Bloody Sabbath. Essa música já... É o quinto Não, álbum. isso é... Esse aqui é o quinto álbum do Black Sabbath. Aham. Eu ganhei esse álbum da Tamara, filha do Arnaud, porque ele estava dando os discos, ela lembrou de mim, obrigado, Tamara. E aqui tem um lance muito curioso, cara, porque não sei se foi a primeira vez, mas onde mais aparecem teclados no Black Sabbath. E segundo as informações, os teclados que aparecem aqui, de forma discreta, mas aparecem, foram feitos pelo Rick Wakeman, Não duvido. que é esse cara aqui, como o programa aqui do Erudito a Metal. Sim, com Ouça certeza. isso daqui, porque Rick Wakeman, isso aqui é uma trilha sonora para um filme chamado Jornada ao Centro da Terra, dos anos 70. Isso é literalmente uma viagem É verdade. astral. Eu Isso é tenho... É por isso que tu trouxe o outro lá. Sim, aqui. Eu tenho vinil, tá aí, tenho é esse. CD e tenho DVD com o último show dessa turnê na Austrália. Olha só. Cara, é uma viagem, é uma narrativa muito bem feita, obviamente, e junto também o que a gente prega aqui do Erudito a Metal. Então, de primeira aqui, para mim, o Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, que eu acho um álbum maravilhoso. Já fazendo um link Falaste com o a Rick música, Wakeman. o Rick Wakeman. Tu vê, né, cara? Eu achei que a fase que mais tinha teclados no Sabá foi aquela fase 90 ali com o Tony Martin. Eu né, não sei mas- se aqui mais tem, mas foi É, o primeiro que não. apareceu mais Posso teclado. te provocar? Pode. Rick Wakeman ou John Lord? Cara, são diferentes para comparar. São duas meu. coisas diferentes, cara. Não dá pra gente Ou falar. Vangelis, ou para muitos Vangelis. É porque Vangelis. o John Lord, bicho, ele flerta com o erudito e ele tem um projeto de blues, que é o John Lord Blues Project. Tinha. Então ele é mais versátil, né? Aliás, ele e o Hit Blackmon vieram do clássico, né? Sim, Até cara. vieram do a erudito. formação A formação era- deles é... O Rick, e outra incrível, coisa, né? cara, o John Lord fazia miséria com um órgão, Sim. um Hammond, né? Na verdade, ele transformou o som do Hammond em uma segunda guitarra, né, cara? Porque ele usava no amplificador de guitarra E o com Ray overdrive Manzarek ligado. bota no rolo né? também. Além do próprio mas Hammond E focado. o Rick Wakeman é aquele exagero de 20 teclados, né, cara? Ele faz se cerca de teclados
3 de cada Eu lado. acho assim, são escolas diferentes Sim, e não tem sabores como diferentes Sim, são. de algo muito bom. Daqui a pouco vou meter Então, o Jean-Michel já na jogada. Aí vai Opa, ficar, isso aí. Também é legal. É bom, é né? bom. Dentro da praia dele, assim como falasse do Vangelis, pô, olha quanto filme que a gente assistiu que o cara basicamente fez. Não, ele fez a trilha sonora inteira, né? Carruagem de E o fogo. Fez Wakeman o também filme tá. acontecer, pô. É verdade. O Wakeman fez vários, não fez só esse. Tem vários Exatamente. do Wakeman. Não é verdade. Agora é vez do nosso Me locutor Again? central. Com Me Again? certeza. Então, Depois disso, Ah. depois dos 60. Aí, ali, aí 70. depois dos Beatles, né, que eu comecei naquela coisa mais Cigarrinho água que com não me açúcar deixa. e tal. Aí, quando eu fiz, eu já contei, eu acho, essa história no nosso programa Zero, quando eu fiz 15 anos, eu ganhei uma fita cassete que me roubaram, infelizmente. Aí, entraram na minha casa na época, me roubaram minha coleção de fita cassete. Foi a Collection of Great Dance Songs do Pink Floyd. Que era uma ironia, porque Pink Floyd não tem música para dançar, mas tudo bem. E entre essas músicas tinha, né, a música One of These Days, né? Cara, quando eu escutei aquela música ali, foi assim, uma mudança, assim, no meu gosto musical. Aí eu comecei a consumir tudo que era Pink Floyd, e é a banda que eu mais curto, é a banda que eu mais ouço. Então eu fugi, não trouxe os primórdios. Sim, que o mas Pink Floyd- trouxe uma obra-prima aí, o porra. Pink Floyd, ele tem muita coisa... para chegar no som que a gente conhece hoje, eles experimentaram muito. Né? Sim. Então tem muita coisa conceitual, tem muita coisa que vale a pena você conhecer, que é fã. Né? Mas vai ter muita coisa que, de repente, o pessoal não vai gostar. Porque, Psicodélico, instrumental, psicodélico, instrumental, porque assim, pô, eles têm uma música, né, do Atom Hard Mother, que, pô, é o pessoal fazendo um café da manhã, fritando um ovo, né? Era um negócio meio louco. Mas O que não era louco É. nessa época, né, cara? Eu acho que era pré-requisito. O cara vai Justamente. entrar numa banda. Tá, mas tu chapa com o quê? Isso, é. Com nada. Então não dá, cara. Vai fazer outra coisa. O Magão, pô, tem umas coisas muito loucas até chegar naquele formato que a gente conhece, né? E eu trouxe, teve o Dark Side of the Moon, que foi a mudança da carreira deles, Sim. formar popstar ali. Aí depois, logo em seguida, veio o Wish You Were Here, e eu trouxe o álbum, cara, que é o meu querido, assim, juntamente... Não só o seu, meu também. Que é o Animals, cara. Animals, o Animals, o Animals é é incrível. um álbum, assim, absurdo do Pink Floyd, assim. um Difícil festival quando eu de não tô guitarra, né? voltando de algum lugar à noite, tarde, numa estrada, que eu não boto então, Animals pra ouvir. Então a gente... Eu viajo, eu vou pra outro lugar. Inclusive, antes de vir pra cá, eu escutei Dogs, que é uma música de 17 minutos, né? Sim. Então aqui, na realidade, são 5 músicas. Tu tem Pigs, né? Pigs é 1, 2, 3. E tem Dogs e tem Sheep. Então são as músicas que tem. E todas elas mostram a genialidade do Roger Waters, babaquices à parte dele, como compositor. Porque todas as Sim. composições são dele. E a Dogs, ele divide... O instrumental está acreditado por Gilmour, que realmente faz a diferença. Sim. E é baseado no livro, né? Isso. Revolução dos Bichos. Sim, sim, a Revolução Isso, dos Bichos justamente, do Orwell, né? E o barato também que eu gosto do Pink Floyd, e isso é uma coisa que a gente não consegue mais curtir hoje em dia, até porque a gente curte, porque o vinil está em evidência de novo, né? Sim. É o trabalho das capas, né, cara? O material gráfico, o encarte, pô, é sensacional. E essa aqui é mais uma obra-prima do Stuart Torgerson, que é o cara que assinava as capas do Pink Floyd. Olha que né? legal. Então, essa aqui é a Battleship Station, que é uma usina que até hoje está lá ainda. Posso uma curiosidade? Claro, meu querido. Eu tenho um amigo. E, pô, é sensacional. Meu álbum preferido do Pink Floyd. Continua, tua curiosidade? Eu tenho um amigo, Leandro, que eu esqueci o sobrenome dele agora. Me desculpa, Leandro. Ele tá morando em Londres já faz um tempo e ele trabalhou não na demolição dessa usina, que foi demolida, né? Mas Tem umas torres lá, mas o trabalhava- que era antes ele não tem ele mais, trabalhava né? numa obra ao lado, então ele assistiu à demolição. Olha só. Tá? O Leandro falou pra mim, porra, Olei, assisti a demolição e foi triste. E até uma outra... icônico, né? É um- Querendo é ou um não, cenário icônico, né? cenário Uma icônico, né? outra curiosidade, então você tem ali a Battleship Station e um porco flutuando, que é a marca registrada Sim. do show do Pink Floyd. Não é efeito, pessoal, na época não tinha, realmente foi isso. Como o Wish You Were Here, que os dois caras se cumprimentando, pegando fogo, eles estavam pegando fogo mesmo. A Momentary Lapse of Reason, que tem aquela montoeira de cama na praia, eram camas de verdade, não é efeito gráfico. Olha só. Então toda essa parte do Stuart Torgerson nas capas do Pink Floyd
Não tem nada de efeito especial, não tinha Photoshop na época. Inclusive tem até release na internet. A Momentary Lapse of Reeves eu acho sensacional. Tem um vídeo lá, um documentário mostrando como é que foi a capa. Cara, são centenas de camas na praia. É uma coisa de louco, velho. Então vale a pena. Cara, trabalhavam para fazer um conceito, né? É verdade, loucura. Hoje tá tudo mais fácil. Hoje né? em dia, uma criança aí de 9 anos pega no Photoshop, faz uma coisa Photoshop, linda. o cara vai lá na inteligência artificial Isso. e crie para mim tal coisa. É. Tá aqui, ó. Pronto. E você agora, gatão André Tulipano, Oi. nossa lenda. Agora é você de novo. Então, eu vou pular aqui toda uma década, bem dizer, a década de 80, porque ali eu tive muito ligado com rock clássico e com hard rock, né? São as minhas influências principais da época, né? Ali eu comecei, inclusive, da transição dessa aqui para o que vem depois aqui que eu vou mostrar, que já aí eu entro no terreno do heavy metal. Eu ouvi muito Led Zeppelin também. Nunca fui um fã ardoroso do Led Zeppelin, mas a minha irmã também tinha material, gostava, né? E muito rock clássico de maneira geral. Elvis também ouvi, apesar de ser 60, né? Mais antigo, eu acabei ouvindo depois, né? Enfim, então eu vou pular essa parte, porque aí a gente vai falar em outro programa que é bastante coisa. Eu tentei focar mais naquilo que eu finquei o pé, assim, ali no final dos 80 para os 90, que foi o heavy metal. Né? E do final dos 80, a transição dos 80 para os 90, tem um divisor de águas que definiu, na minha opinião, o que é heavy metal. Né? Que é o disco considerado por muitos o mais importante na questão de se falar do que seria o heavy metal. O que caracteriza o som heavy metal? Esse som pesado, rápido, com vocais estridentes, guitarras cortantes. E quem conseguiu fazer isso tudo e um pouco mais é uma banda que ela não divide opiniões. Eu acho que ela é uma unanimidade entre todos que gostam de heavy metal. Quem diz, eu curto heavy metal, e você fala, pô, e o Judas Priest? Cara, então não entendeu o que era heavy metal. Né? Não entendeu a mensagem. O Painkiller do Judas, né? Grande que é um disco. álbum que ele foi lançado em 1990, na verdade. Curiosamente, um álbum totalmente digital. Ele é gravação, mix e master digital já na época. Né, pelo produtor Chris Tsangarides, se não me engano. Né? Acho que é. E aqui ele traz uma banda completamente mudada, que sofreu metamorfose, porque o Judas começou lá nos anos 70 como uma banda de rock clássico, um rock acessível. Meio ripão até. Isso. E meio hippie e tudo mais, e acabou aqui num metal absurdo que até hoje eu acho que, se você perguntar para os ícones do heavy metal, né, para bandas famosas, renomadas e músicos da cena extrema do heavy metal e tudo mais, eles vão acabar nomeando o Painkiller como o álbum mais heavy metal da história. Para mim é. E não só para mim, como para muita gente. E tudo, né? O som, a temática, as letras. A temática, as letras, o som aqui é clássico atrás de clássico. Aqui não tem, né? Começa já com Painkiller, Hell Patrol. Aquela abertura de bateria do Isso, Scott Travis, One Shot of Glory, Between the Hammer and the Anvil. Só clássico, só tem coisas maravilhosas aqui nesse disco. Né? Os timbres de guitarra, o timbre de voz, né? Nem se fala, né? O Rob Halford estava no auge da sua fase cantando o que nenhum vocalista na época conseguia alcançar. Ele alcançava. No Rock in Rio Entende? 2, eu vi pela TV, era muito bonito na época, foi a turnê desse álbum. Em 91? 91. E a performance do Ralph foi uma coisa Isso. absurda. Cara. Marcou a entrada do Scott Travis na bateria, né? Que era o Dave Holland, se não me engano, antes que ele saiu. Acho que entrou antes, cara. Entrou no álbum antes. Talvez foi um antes, mas o Remy Dow se consagrou aqui, sim, né? Sim. Porra, cara, não tem como o cara ser fã de uma guitarra cortante, de solos bonitos e dizer, cara, não, Judas, não conheço, não ouço. Cara, é tudo bom aqui, cara. É vocal absurdo, é bateria absurda. Eu que não sou grande conhecedor
do heavy metal, Sim. aprecio muito o Judas. É, E, assim, uma claro, carreira prolífica, né, eu cara? não conheço tão a fundo como vocês conhecem. Mas enfim, Tá. seria a minha dica. Seria a minha dica de, digamos assim, de iniciação ao heavy metal, né? Não tem como fugir disso aqui. Não tem como fugir do Painkiller, cara. Painkiller é um álbum, né? Sensacional. Sem precedentes. Antes de chamar o nosso querido Orley para mais uma resenha, que aliás eu não sei se vai dar tempo, porque a gente tá quase. Olha só, cara, a gente tá quase sendo nosso tempo na Cara, Conceição FM. Se o papo é bom, Nós vamos o ter que tempo fazer uma parte voa. 2 aqui. Só que assim, nós vamos A continuar. parte dois. A gente vai terminar a resenha de todos os álbuns, galera. Então, Sim. terminando aqui na rádio, você fica com a gente no YouTube, tá? Continuamos no Né? YouTube. Isso aí. Mas calma aí, isso. Fala pra gente, nós temos hoje quem é o nosso patrono, nosso benfeitor hoje. Pois é, Nosso- temos mais de um, né? Nosso molha goela. Quem que vai. Quem começa? É o Aldec de novo? É o Aldec de novo? Bom, como eu estou abstêmio por um tempo, né, devido à medicação, não estou bebendo álcool, queria agradecer o Joel aí. Mas tu da falasse com uma tristeza, Senhor assim, Mate. com a voz embargada, eu sentia. Senti. Não pelo fato de estar tomando esse mate maravilhoso, porque realmente Isso. muito bom, tá de parabéns. Sensacional aqui da Senhor Mate, né, do Joel aí, grande abraço. Mas infelizmente não estou podendo acompanhar na cerveja, mas em breve eu tô voltando. Show de bola. Vai lá você agora, Frank. Quem mais? Novamente o Aldec, conosco aí, nosso amigo Ótimo. Nado, Nosso amigo Nado. o melhor torresmo assado da cidade. Lembra de cabeça o endereço? Só o que eu não Ah, eu posso, peguei né? agora Torresmo, tu agora, né? cerveja, Instagram, porra. @al.deck. Aí, eu sabia que Resumiu. Isso, no Instagram, né, ALL.DECK, Aldec. Isso, Lá Aldec. tem o contato para você entrar via WhatsApp, tem todas as informações que você precisa, é isso? Nossos E tem mais amigos- também Mutantes, né? Sim, nossos amigos Nado e Milene, Isso aí. pessoas fenomenais. E tem o Mutantes Motoclube, É. sexta-feira, aberto ao público a partir das 21 horas, no Retiro do Alsoc 207. Rola uma carninha, rola uma cervejinha, uma sinuca. A carnificina. Isso aí. Por aí. E lembrando, pessoal, que agradecer mais uma vez o carinho da audiência, do pessoal que está sintonizado com a gente na 105,9, na Conceição FM. E você também que esteve com a gente, e vai continuar com a gente Vai no YouTube. continuar com a gente no YouTube. Que o papo continue no YouTube, @canal 47SC. Assim como o Instagram, assim como o Facebook, também tem o site Canal 47, tem também na Radiosnet, tem na Play Store. Canal 47 tem toda, rapaz, joga nas 11 posições. Mais uma vez agradecendo o Ângelo Galgaro, nosso técnico, o nosso diretor de produção, o Jeff Santarém, nosso Santarém. diretor executivo, Dudu Reis, Dudu Reis. né? E obrigado pelo carinho da sua audiência. O Orley já vai falar com a gente na sequência, seu próximo álbum ali no @canal 47SC no YouTube. Obrigado do fundo do coração. Ainda tem mais uns minutinhos, né, Ângelo? Tu quer que eu termine antes? Eu lembrei Não de sei, uma meu coisa diretor. agora vendo Ó, uma- nós temos um... Ó, Segue no Instagram, no TikTok. isso, ó. Vai. Dia 9 de setembro tem o Flashback VJ Farley, ó. 9 de setembro, Flashback VJ Farley. Sociedade Ó, Tiradentes. tô levando essa galera do metal pro Flashback, Porra, hein? eu vou estar lá, Tô eu e minha levando. esposa vamos estar lá com Aí, certeza. ó, fechou. Jeff vai, né? Jeff, o Orley. O O Orley Orley vai tá já largou, viajando, que não, é. não vai. Vou estar viajando. O Frank... Eu verei, analisarei. Frank, ele é muito radical, ele não vai. Hã? Tô brincando, é. Quem? O irmão do Frank, já vou. Vai, aí, ó. Marquinhos. Frank, pô, tu seria Frank, não, ele uma vai pegar a presença estrada, ilustre, ele vai cara, no pegar a flashback. estrada. É isso? Vai Vai pegar a Deus, tobata dele aí, vai Tobata. pra algum lugar. Siga- Eu vou pegar o estado e ver onde é que vai quebrar. Onde é que vai vazar óleo? Onde é que vai, Onde é que vai vazar óleo? Clique em curtir, compartilhe, faça acontecer. Precisamos da sua ajuda para crescermos cada vez Lembrei, mais. uma coisa que eu lembrei agora, eu tô com a camisa aqui do Mirgan, né, do meu amigo Dimitri, que tá morando em Portugal. O Homem Multibanda já tá no terceiro álbum da Mirgan. E esse último álbum que saiu agora, eu também participei. Também gravei Sensacional. vocal. Né, fiz uma música com ele bem legal. A música se chama Silver Mountain. É uma homenagem ao Chuck, do Death, e ao mesmo tempo ao Dio.
né? Pô, que show. É uma música bem legal. Aí eu fiz os vocais como se fosse a parte do que seria uma voz mais orientada à linha do Dio, assim. Foi bem legal, muito legal. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. A gente termina por aqui na 105,9 Valeu, Conceição Conceição. FM. Obrigado mais uma Obrigado, vez pela Rádio Conceição. parceria. E continuamos no YouTube. No YouTube. Não... Vamos Obrigado lá. por você continuar dando o carinho da sua audiência pra gente aqui no canal 47. Agora estamos aí nas redes sociais, no YouTube, @canal 47SC. E hoje, pô, o papo rendeu, tu viu, bicho? Como Caramba. rendeu? A hora voou. Sugestão de pauta do nosso querido Orley Dal Soco, álbuns que nos Sensacional. influenciaram. Então a gente já fez algumas rodadas e agora tá na tua vez de continuar Então, falando um pouco da tua... Agora o André Farol É. vai chorar. Diga, Agora o André Farol, lá Vai no que é grupo tua, Audi Orley. Rock Friends, um abraço pessoal do grupo aí, ele vai chorar porque o Orley vai falar de algo. Farolito. O Farolito vai chorar. Cara, assim, ó, depois que eu ouvi o Obscure, né, que foi esse aqui que eu apresentei agora há pouco, então eu conheci o Marcos Zagari, que era meu vizinho ali, a gente começou a fazer um sonzinho junto, os dois aprendendo a tocar guitarra. Sim. Cara, ele toca muito a guitarra. Não foi ele que ganhou uma guitarra autografada do Nazaré? Não foi ele. Não foi ele? Não, pelo menos que eu me lembre, não. Tem certeza que não foi ele? Quando o Nazaré esteve aqui? tenho certeza. Quem... Não tenho certeza também. Não sei se foi. essa Mas continua, informação. continua essa história. Então, e o Marco, um belo dia virou pra mim e disse assim, vamos trazer um cara pra tocar bateria com nós? Eu disse, mas... E ele tem bateria? Não, ele não tem, mas eu tenho uns instrumentos do pai aqui, que o pai do Marco gostava de fazer carnaval e tal. Tem aqui uma caixa, tem um surdo, tem uma coisa. E ali a gente começou a fazer o embrião do que um dia poderia ser alguma coisa. Mas, enfim, isso foi em 80 Mas o batera era o Farol? Batera era o Farol. Meu Deus! Aquilo Esse ali, nariz tem pedra, história. pedra fundamental. Olha só. E eu não lembro se foi o Marco que chegou com esse disco ou se foi o Farol que chegou com esse disco pra gente escutar. Olha, Mas um dos dois trouxe o Exit Stage Left, do Rush. Stage Left. De 81. Foi o segundo ao vivo do Rush, se não me falha a memória. E, gente, nós passamos a tarde ouvindo esse disco. Era um vinil duplo. Sim. Então, ouvi o primeiro lado do primeiro, o segundo lado do primeiro, o primeiro lado do segundo, o segundo lado do segundo. Acabou, bota de novo. Acabou, bota de novo. Acho que a gente ouviu frouxo aí umas 4 vezes. Tá? Não sei se eles vão lembrar dessa cena, mas eu me duvido. lembro. Então, depois, Eu me a lembro. quinta vez, o Farol ouviu escondido sozinho. Ah, com certeza. e esse disco aqui tornou-se referência para mim. A sonoridade dele para um disco ao vivo é fantástica. O set list desse show, ele traz toda Os caras a carreira do Rush. Eles estavam voando baixo. Né, Eles estavam voando muito baixo. Sabe? O Geddy Lee tocando e cantando muito. Né? Newport, nem se fala, né? E o Liferson, com aquele jeito bem humorado dele, né? O Liferson, ele tem uma pegada... Eu vi ele ensinando outro dia, num vídeo do YouTube, ensinando a tocar Spirit of Radio. Não era Limelight, o solo da Limelight, um negócio assim? Não, tem vários vídeos Tem dele. vários, né? Né? Eu vi ele ensinando e eu vi o ele... solo da Limelight. Eu vi ele fazendo Spirit of Radio, né? E contando o porquê daquele solinho de introdução e tal, Sim. e daqui a pouco ele vai... Então, aí a gente vai pro andamento. Tá... É um Mi maior aqui, aí esse Si aqui, eu sei que é Si, mas eu não sei o nome do acorde inteiro, mas ele faz um som bom, né, cara? Então, Espontâneo, tipo, né? não, o cara é muito espontâneo e não tem medo de dizer que não tá letrado ou não é letrado, né? É que, na verdade, eu acho que todos os três ali, cara, eles eram tão bons, tão geniais, que era tudo meio que... não era intencional. Por isso que eu Coisa muito instintiva, né? torci o nariz para aquela leva de bandas dos anos 90. E desculpe, é minha opinião pessoal, né? Que, como por exemplo, o Dream Theater, coisa e tal. Também não- Que eu acho assim, eu acho tudo muito, muito calculado, muito matemático. Muito matemático. E os caras E não. Rush os caras, não. Eles eram assim. Eles eram. Acabou. Pronto, acabou. Entendeu?
É, cara, Então- muita gente diz que gosta do Rush, mas não gosta do vocal do Geddy Lee. Eu já digo que o vocal do Geddy, que o Rush não é o que não seria o que foi se não fosse o vocal do Geddy Lee. É perfeito ali É onde uma- está. é uma taquara perfeito- rachada. Não, mas é perfeito onde está. Não interessa, mas né, hoje eu falei disso também para um outro colega. Tem gente pior, cara. Bob Dylan canta. É, Bob pois Dylan então. canta. Não canta. Tu falou do cara certo, né? Da Pô, coisa, polêmica, da hein? coisa do Sim, sujeito certo. polêmica. Não canta mesmo. Mas é, pô, é verdade. Mas não canta mesmo, é chato. Gostei, pô. Ele é chato. Bob Dylan é Bob chato. Dylan não canta, pô. E Ele eu- não sabe cantar. Quiser polêmica, Ele como compositor é um gênio. Bob Dylan, Mas cantando é horrível. Bob Dylan é chato, Ing Malmsteen é chato, Steve Vai é chato. Tá? Eu acho chato pra cacete. Alguém pega um cacetete aí. E a mesma coisa. se a- E pra se a fechar gente com puxar chave de pra- ouro, e pra fechar com chave de ouro, o rock é inglês. O que o americano fazia era um rhythm and blues acelerado. Alguém Pronto. pega agora um paralelepípedo. Eia! Que foi, André? Carece. Não, eu concordo plenamente contigo. Vai que é doença, na contraria, vai que é doença. Concordo plenamente, assim. Nessa aí eu discordo com você. o rock- Se tu for questionar os primórdios, não pode tirar a paternidade dos Estados Não, Unidos. não. Agora, se tu vai querer questionar. Aperfeiçoar Aí nós podemos entrar no consenso. Mas o que o americano fazia não era rock, era blues. Rhythm and blues. Não, mas o rock surgiu dessa mistura, né? Do country, do blues, do R&B. Era essa mistura. Enfim, tá aí. Pauta para outro programa. Aí, ó. Voltemos ao X Stage Left. Então, esse disco aqui marcou a minha adolescência e saída para a vida adulta, assim, né? Porque eu comecei, quando eu ouvi isso aqui, a primeira vez eu tinha uns 14 anos. Aí quando começasse a usar aquelas camisas que veio a semana passada. Entendeu? Que não venha mais com aquela camisa lá, por favor. Camisa tá? de ir na missa. Não, aquela não dá, aquela é pra missa. Faz uma coisa. Não. Agora pode, se quiser pode. Não, A internet pode. não é isso que eu tô, não é isso que eu vou fazer, isso. não. Eu tenho carinho por ti, querido. Sabe o que eu digo? Me dá umas camisas de presente, porra. Então, olha só que legal. Eu já... Mereço, né, cara? Não, mas eu já... Ei. Então, calma aí. Eu já vou deixar aqui, ó. Ou então vamos trazer um patrocinador de camisa pra nós? Tem a Caixote Store, o Thiago, que é o cara que ele me dá as camisetas que eu vi isso no Gold Songs. Aí, ó. Aí, ó, ali na Felipe Schmidt. Então, Thiago, Caixote Store, Felipe Schmidt 250, ali onde era Diorama, baita loja, que tem falando em várias peitas, vai que de repente cola, né? Falando em patrocínio, Aí, ó. falando em patrocínios futuros, Diga. Faroeste. Continua aqui. Pois é. Ó, então você vai se puta. Tem minha irmã também. Bierbal também tá aqui. Então, Vocês comigo e vocês. Ô, Dal, só que conhece, terminasse? Nessa tua? Terminei. Não, acho Pô. que dá tempo pro Frank falar de mais um e fazer uma rodada rápida. Não, A gente sim. consegue. Não, mas é tempo ainda. É. Nós vamos segurar hoje o Ângelo até meia-noite, não? Não. Olha, ele deu uma risada. Deu ali, uma agora, risadinha bravo. legal ali. Eu acho que ele tá falando sério. Nós temos que Vamos lá. hã? Ó, o Jefferson tá falando, se ferra. Eu ia falar, Na pior, senhores, na pior das hipóteses, Fica pra próxima. a gente termina Sim. no próximo. O objetivo nosso hoje era falar de 3 álbuns cada um. Nós já estamos encerrando Não, o segundo. isso. Vai dar pra falar do terceiro, Rapidamente, faz né? A gente até que se Pô, empolgou esse trouxe mais, esse né? teu álbum é um dos meus preferidos também, cara. Pois é, eu tava Franco com esse Gonçalves. álbum aqui em cima da mesa e o Fala já fazendo umas Meu caretas. Deus do céu. Então, eu conheci Dio com Green Evil, depois conheci Dio com Black Sabbath. Hoje eu sei que conheci teve com Black uma Sabbath. carreira anterior lá com E eu conheci o com vocês. Elf, com ele de rock and roll, enfim. Teve uma banda de rock and roll antes, o cara... Ronnie the Red Caps, uma coisa Red assim. Caps, É, um uma negócio coisa assim. assim. Mas era... Mas, cara, pra mim, por mais que a banda do coração seja Black Sabbath, o álbum do coração não é do Black Sabbath. Esse álbum aqui. Rainbow Rising. Esse Porra, álbum isso aqui aí é... eu comprei do Paulo Winter, que era dono do Isso Rockstar. aí é... Cara, isso aqui Isso aí é uma mistura de rock Progressivo, com música clássica. E um pé no metal que nem existia na época ainda. Exatamente. Pra quem definiu as bases do heavy metal, Aqui, assim. meu, tirando, lá, rapidinho assim, eu faço parte desse Esse é de 77? 6 ou 7? 77. Esse é daquele o show na Alemanha que tem aquele show famoso deles. É desse álbum, é turnê desse álbum, não é? O ao vivo e Mas o álbum acho que é 7,5, pesquisei, por favor, falem. Tá com o negócio na mão. Aquele eu tenho esse DVD também.
Cara, daqui da formação dos 5... Acho que é em Munique, não sei onde é que é o... 3 são o Ronnie James Dio, o Rich Sim. Blackmore, que veio do Deep Purple, e o Cozy Powell, que pra mim é um dos bateristas mais... Cozy top. Powell foi... então, O Cozy Powell ele só teve em banda meia boca, Recomendo. né? 7,6. 7,5, o álbum Teve 7,5. com o Dio solo também, teve no Black Sabbath, teve no White Snake, No Malmsteen. teve no Malmsteen, era um coitado. Antiga revista Fraco, Bis né? tinha. Antiga revista Bis tinha Currículo aquela ruim. discoteca básica, né? Então, É. Que vinha um release dos álbuns que eram fundamentais. Esse é um dos que eu acho que tem que ter em qualquer coleção. eu também... Cara, eu tenho o DVD dessa turnê, tenho 2 versões em CD, tem essa versão em vinil, e essa versão eu comprei do Paulo Inter, porque ele comprou uma versão de capa dupla e vendeu essa, né? A gente vendeu essa. Não, esse disco aí é... Show, né? Segue o baile e fala aí. Sou eu, novamente, sou eu. Pois é, então, é assim, eu preciso eu preciso contextualizar antes de trazer o Eric Clapton aqui. É o guitarrista que mais me emociona, que eu já chorei várias vezes, inclusive chorei ao vivo vendo o show dele, Idem. que foi a maior concentração de homens chorando por metro quadrado que eu vi na minha vida. Aquela segunda parte de Leila, pra mim, ela é... Foi o David Gilmour. Só que Cada vez que toca, eu choro. o David Gilmour é o que mais me emociona com o Que timbre da parece guitarra até dele. outra música, né? Exatamente. Que começa Mas- num outro tom, com piano. né? Exatamente. O guitarrista que eu mais gosto como guitarrista é o Eric Clapton. Do trabalho dele do Yardbirds, do Cream, ele carreira solo. Jack the Dominant. É isso, é. Porque, pô, eu gosto dessa mistura de rock com blues. Quer dizer, ele é muito mais pro blues, né? Sim. E esse álbum aqui que eu trouxe é um álbum de 86, 89, 86 eu acho que é esse. O August, que não é um dos seus trabalhos mais bem-sucedidos. Apesar de ter ficado em primeiro lugar lá na Billboard, que tem várias listas, né? Sim. De mainstream, ficou em primeiro lugar. Mas ele tem algumas músicas sensacionais, como o dueto dele com a Tina Turner, né, na música Tearing Us Apart. E tem Bad Influence, como vocês são má influência para nós aqui também, né? Das piores. Uma das curiosidades também desse álbum aqui é que ele foi coproduzido pelo Phil Collins. Olha só. É um dos grandes parceiros de longa data do... É que os anos 80 foram cruéis para todos esses artistas, né, cara? Porra, Justamente. todo mundo teve que flertar um pouco com o pop, É. um pouco com o que já fazia nos 70, assim foi com o McCartney, assim foi com ele, né? Então acho que foi no final aquela enxurrada de os sintetizadores, 80 né? foram Justamente. muito bons pro Então, pop, justamente mas não por ter o pro Phil rock. Collins na produção, cara, não é mera coincidência você achar algumas faixas parecidas com alguma coisa do Genesis. Do Genesis. Porque Sim. lembra bastante, tá? E é muito bom. É como eu falei, não tem músicas muito conhecidas, assim, tão conhecidas assim, mas vale a pena. Vale a pena ouvir. Até é uma mistura bem interessante de R&B com blues, como ele faz com pouca guitarra dele, claro, presente como sempre. É um dos meus álbuns favoritos. Inclusive, meu filho meu filho caçula se chama Eric, por causa do Eric Olha Clapton. só que legal. Por causa do Eric Clapton. Esse cara, né, junto com Gilmour e alguns Santana e outros, não é outros tantos, é outros poucos. Poucos, sim. A primeira palhetada que ele dá, tu escuta a primeira nota, tu Sim. sabe que é o cara. É verdade. Na verdade, eu acho que é o grande trunfo do guitarrista, né? O guitarrista, o instrumentista, vamos botar assim, mas basicamente a gente define a guitarra por ser uma frequência média que abrange um espectro sonoro que é mais acessível ao ouvido, talvez, que um baixo. Sim, né? sim. Mas, assim, o grande trunfo de um guitarrista é ser reconhecido pelo seu timbre. E esses são poucos. Verdade. Pouquíssimos. Isso a gente conhece um Rich Blackmore fazendo isso, né? A gente reconhece o Eric Clapton, a gente conhece o Jimmy Page e assim por diante. Coincidentemente, todos contemporâneos de uma mesma época e talvez escola. escola. Até os xarope a gente também reconhece. até o xarope, até o como xarope. o Yngwie Malmsteen, né? Para Isso. mim, um xarope, entende? Mas Eu assim, gosto- respeito a obra do cara, legal. eu o cara gosto é muito neoclássico, do- mas eu francamente acho muita coisa forçada. O Blackmore e o Page ao vivo também acho chato. Ao vivo. né? Mas independente disso, eles têm o Tu time tá deles. querendo uma polêmica forte, tá querendo? Vou deixar pro próximo programa. Não que se eu pudesse ver um show do Deep Purple ou Sim, do sim. Led Zeppelin, eu não iria. Claro que eu iria. Obviamente, Vou né? passar o Mas- endereço aqui do estúdio pro pessoal pra semana que vem dar um pau no Não,
Não, mas assim. Tu já compartilhou dessa opinião comigo também. Porra, mas o rock é pra ser polêmico, tu né, já galera? compartilhou Foi pra essa gente opinião chegar comigo aqui também. E concordar todo mundo, fazer sorrisinho. Não, Que não. legal. Tu gosta de Malmo? Você, legal pra caramba, pô, adoro. Hoje eu entro na Porque, viagem do- porra, de cara, eu vídeo não vou falar passinho. isso, meu. Cara, eu acho muito chato. É. É muita repetição, cara. Com perdão da palavra, masturbação de guitarra. Eu Eu vou acho- mostrar pra vocês como é que eu sei tocar. Uma nota do David Gilmour vale por toda a carreira do Malmsteen, cara. Pra mim. Falou Entendeu? tudo. Ô, Eu irmão. compa- Acabou. eu compartilho Tamo junto. contigo. Tamo junto Compartilho aqui, tamo contigo. junto. O Mustaine fala isso. Ah, porra. Mustaine fala isso sobre ele, né? Nada contra a virtuose, a precisão técnica e tudo aquilo que envolve Mas que o música não é só Malmsteen isso. fez, Mas música não é só né? isso. Não, mas tem músicas boas dele. Tem muitas Tapinha, músicas boas empurrão. que eu costumo ouvir, inclusive. Só que assim, é uma comparação injusta. A gente comparar com monstros sagrados, como o cara que foi do primeiro power trio violento da época, Jack Bruce, Ginger Baker e Eric Clapton, meu amigo, no Cream. Tu vai comparar um Eric Clapton, O cara que saiu, Não dá. o cara que saiu puto do palco porque o Hendrix estava tocando mais do que ele. Não, ele foi expulso do Yardbirds, né? Literalmente, o Eric Clapton, porque Então- se recusava a tocar música começando, não, eu quero blues, não, tu vai, eu não quero dinheiro, não, vai embora. Então, assim, o grande trunfo do o Cream guitarrista é é ser reconhecido, porque o vocal, lógico, cada um de nós tem uma tessitura única Sim, vocal. sim. Então, tu ouve o Dio cantar, né? Pô, tu ouve o Ozzy cantar, é Ozzy. Tu ouve o Bruce Dickinson cantar, Bruce Dickinson. Tu ouve o Robert Plant cantar, Robert Plant. Da mesma forma, os dois vocais do Pink Floyd, né? O próprio Gilmour e o Waters. Rogério Águas, né? Então, assim, é fácil identificar uma voz. Agora, um instrumento é um pouco mais difícil, porque meu depende de toda uma cadeia de sinal para levar aquele som, para trazer aquele timbre E a constância da... isso, para transformar toda aquela articulação do guitarrista ou do instrumentista em algo, assim, uma mensagem. Ah, porra, esse é aquele cara, ó, eu conheço. Esse é aquele cara tocando. E são poucos, Tá cara. tulipando e teu álbum, tá desenrolando, Pois ou tá trazendo outro? já, né? Dá pra fazer mais uma rodada, vamos lá? Falando vamos aqui nessa? dos 90, então, né? Ah. Chegando nos 90, o álbum que eu separei aqui... Cara, eu é- juro pra ti que eu olhei de relance e pensei que era Michael Jackson, cara. Não, eu até queria A capa trazer meu parecida. material do Michael Jackson, porque eu sou fã pra caramba do Michael Jackson. Mas não, dessa vez como eu foquei no metal, eu trouxe o álbum que eu arrisco dizer que foi o álbum que definiu o que eu queria fazer com a minha banda, com o Steel Warrior, entende? Ali que a gente começou em 95 para 96, quando saiu esse álbum aqui, que é o Imaginations from the Other Side, do Blind Guardian. Banda de power metal alemã, né? De uma safra alemã A gente falou de Alemanha ainda violenta, Ei, a gente tá no violenta. YouTube, ô Jefferson, não precisa ser tão formalzinho assim. Violenta, Tu quer que a violenta. gente vire pra ti pra bater uma foto, é isso? Vai lá, e a gente tá falando de vira pra ti pra bater uma foto, meu diretor. Não? Não adianta fazer assim, ó. Espigarro que não me deixa, pô. O nosso Então, diretor, o setor, não aparece. Esse álbum aqui, ele tem uma agressividade, um conceito tão brutal e é tão pomposo na obra como um todo, que eu disse, cara, Pra mim, ele define muito bem a mistura de melodia com agressividade. tudo, cara, de tudo. É assim, é quase um thrash metal e ao mesmo tempo ele é melódico. Numa época que, né, nesses mesmos anos de 95, 96 até os 2000, onde todo mundo queria soar melódico, todo mundo queria tocar heavy metal melódico ou então progressive metal. Vem esses caras aqui e chutam com os dois pés na porta. Cara, isso aqui é uma mistura de fantasia na letra, com agressividade no vocal, com linhas melódicas de guitarra absurdas. Entende? Cara, eu quero fazer isso um dia. Esse disco aqui é o grande responsável da existência desse disco aqui, que é o Army of the Time, do Steel Warrior de 2001, da minha banda. Que é né? um grande disco. Esse eu vou falar dele quando tiver Não, aproveita o gancho, já dá ali com os dois pés. Não, tem bastante curiosidade desse álbum aqui. Até hoje não temos a ideia
de quantas cópias foram vendidas. Eu não vejo isso como algo ruim, hoje eu vejo como algo bom, né? Porque foi lançado no Brasil pela Hellion Records. Ele percorreu o mundo, esse álbum. Esse álbum ficou algumas semanas figurando no top 10 chart do ano que foi lançado no Japão. Pô, tinha na época lançamento do Ice the Earth, tinha lançamentos de bandas grandes e a gente tava lá no meio, uma banda underground de Santa Catarina figurando com bandas internacionais, assim, vendendo legal lá esse álbum. Então, assim, tem uma história bem interessante, a gente vai falar desse álbum aqui naquela rodada que nós vamos abordar os álbuns de Santa Catarina, das bandas aqui, que não são poucas. Mas finalizando aqui, falando do Imaginations from the Other Side, do Blind Guardian, esse cara aqui, essa banda, esse conceito, esse álbum aqui, para mim, definiu o que eu gostaria de ter numa banda, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer algo assim, né? Misturando outros elementos, lógico que não é uma coisa unicamente minha, né? Isso, o Steel Warrior teve toda a composição envolvida, né? E os conceitos de cada um. E eu acho que ajudou muito, tá? O Imaginations, para mim, é uma referência. 1995. 4 para 5, eu acho que foi. 5. Tá? Esse álbum aqui é recomendadíssimo, assim. Obra-prima do heavy metal. Orlando Sóquio. Terminou? Não terminou ainda, Não. São coisas, são fases bastante distintas que eu tentei fazer né, de quando eu era mais novo, aí adolescente, aí depois de grandinho, né? Alguém me aparece, não me lembro quem, com esse cara aqui, Living in the Past, Jethro Tull. Já conhecia Jethro, né, mas não era assim, não era um som que eu escutava direto. Eu conheci com a minha tia, ela tinha vinil duplo, e esse disco mesmo. Inclusive, tu fez uma observação mais cedo, né, que esse CD ele vem com algumas tiragens, vem com uma história de que... Com a história não, com a justificativa que não deu para gravar as 2 músicas que sobravam do disco de vinil. Pô, eu gosto do Tick as a Brick, cara. Maravilhoso. Não, também é. Tesão de Puxando- Agora, o Living in the Past... Isso não top, né, cara? O Living in the Past ele tem grandes sons aqui que, pô, né? Tu Christmas falou Song for Jeffrey, Witch's Promise, né? Heavy Horses, tá? Heavy Horses não tá aqui. Adoro essa música. Aquela dava falando a versão. Sabe o que eu... Nurse. Olê, uma coisa importante para pegar o gancho, falando inclusive desse álbum aí e do próprio Jethro, você estava falando, porque tem gente que odeia o vocal do Geddy Lee, mas o Geddy Lee tinha que estar lá no Rush, assim como o Ian Anderson cantando Aqui no Jethro, exatamente. O cara canta exatamente. pelo nariz, cara. E é legal pra caramba. E Não tem precisa uma- ele tá cantando, porque ele é bilionário. E tem uma história engraçadíssima que eu ouvi do Derico, o que era Derico, sim, saxofonista e flautista do Jô. No Jô. O Ian Anderson foi no programa do Jô e foi entrevistado e tal. E logo depois da entrevista, nos bastidores, o Derico chegou para ele: cara, eu sou teu fã, não sei o que e tal. Aí o Ian Anderson, assim, todo... Sem jeito. Sem jeito. Por que você é meu fã? Eu toco todo errado. A minha filha estuda música, estuda flauta, e ela disse que eu toco todo errado. Não pode. Você não toca todo errado. Você é minha referência. Não acredite nela. Aí o Ian Anderson falou: não, daqui tua flauta. Quando ele pegou a flauta, a empunhadura da flauta, o Derico olhou: realmente, ele toca tudo errado. Autoridade, né? Entendeu? Mas Aí tu vai assim, explicar o quê, cara? O B.B. King falava a mesma coisa. Ele disse assim, cara, eu não sei que o som eu não sou. Ele os considerava um grande não, guitarrista. cara, E o naquela som que ele época ali, tinha era totalmente A galera do blues diferenciado, ali, cara. eles só sabiam dar tiro, dar zona e ser preso. É isso, gato, pra E dar é tempo isso que era legal, porra. Não, aqui tá. Terminou aí? Aqui foi essa. Agora, Vamos lá. Vai dar tempo pra nós encerrar. Vai dar, Voltando aí, ó. a falar de vocalista que deu certo, Que deu certo onde tava. É. Aí, ó.
Mustaine. não podia ser melhor. Cara, verdade. Esse álbum... Falar mais uma polêmica, que a banda que cumpriu a promessa, que o cara saiu do Metallica dizendo que ia fazer uma banda melhor. E fez. Ó, me julguem! Como é que é? Postei e saí correndo, né, André? Cara, na boa, gosto de Metallica, gosto muito de Slayer. Slayer, pra mim, de banda agressiva, Legal, é o né, top. cara? Mas esse disco aqui, bicho, pra um disco de thrash metal, pra aquela época, ele tá muito à frente. Sensacional. Mas um disco com riffs complexos, mais quebradão. O baterista Nick Menza, fenomenal. Menza. Sacou? Então, recomendo esse álbum aqui. É um pouco mais pesado que os outros que eu apresentei. O vocalista, no começo, eu conheci o Megadeth através do Sofá So Good So What. E achava muito esquisita a voz dele, custei de digerir a voz Sim. dele. E hoje vou nessa onda aí que, pra banda... Tem coisa que precisa. funciona onde está. Exato, Aí, ó, tem isso 3 grandes exemplos, né? O Geddy Lee, Ian Anderson e o Ó, Mustaine. o nosso diretor de produção, o Jeff Santareni, tá aqui, ó. Fala que Tom Iommi tocou com o Jethro no Rock and Roll Circus. Tocou? Aliás, Tocou. nós temos que... Dá pra gente fazer um programa só do Rock and Só Roll do Rock and Roll Circus. Circus. Só Eu pula posso- aquela eu posso parte, dar uma- Só pula aquela parte que a Yoko grita. Ah, não, aquela... Por favor. Não. Aquela- Ali Por favor. foi mutado o microfone ali. Por favor, pula aquela parte. E pra encerrar, senão eu vou apanhar, né? O Ângelo já tá me expulsando ali, cara. Eu vou trazer o que, na minha humilde opinião, porque assim, pô, o pop é muito amplo, né? Sim. Cara, eu acho, minha modesta opinião, minha opinião, não vai me xingar. Pra mim, esse álbum é o melhor álbum pop da história. Minha opinião. Que é o Violator, do Depeche Mode, de 1990. Olha só. Ele tem as 2 canções que eu mais gosto do Depeche Mode, que é Enjoy the Enjoy the Silence Silence, e Personal Sonzeira. Jesus. Personal Jesus. Cara, que foi é- coverizada já por várias bandas. Sim. E- Até de rock pesado, até de metal. E também. Enjoy the Silence é uma das músicas da minha vida, então não precisa falar muito sobre isso. E ano que vem Sensacional. o Depeche Mode vem pro Brasil e, se Deus quiser, a gente vai ter uns, E vai tocar lá uns lulas no bolso pra... No teu pra- flashback vai tocar Depeche Oh, Mode, Enjoy né? the Silence, com certeza. Dia 9 de setembro. É, eu não vamos sei como é que fica a questão de direito autoral e tal. Sim. Mas eu acho que É o Marilyn Manson depois, que tem uma depois versão do Personal Jesus, não é? depois da edição, quando Foi for Sweet pro Dreams, quando for pro não é? canal, Não, eu acho que também. quando for pro canal, eu acho que de repente a gente pode deixar a lista dos discos que a gente apresentou aqui, não, Jeff? Ah, sim, legal. Sim, a o gente pode... Johnny Cash Johnny gravou Cash, o Personal Johnny Jesus. Cash. Johnny Cash. A gente pode fazer o link direto pro artista oficial, porque daí, na porque verdade, tu você mostra está a capa? referenciando ao próprio dono do direito, então não há problema nenhum. Aí depois vocês Ah, no meu ou no dele? No meu ou no dele? Ah, no Frank? Não, tá aqui. Ah, se deu mal pro caramba. É isso, galera. Olha só, o conselho dos 4. Ah, tu quer que mandar um recadinho, meu diretor? Ô, meu diretor, pode falar no backstage, meu diretor. O que você quer? Fala aí, gente. Eu ouvo pra ti. Eu ouvo. eu te ouvo daqui, querido. Lembrando, não precisa falar muita galera, coisa. Instagram, Facebook, YouTube, @canal 47SC. 47. Site, Canal 47, tem também na Play Store, na Radiosnet, você encontra o Canal 47. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando mais uma vez os nossos benfeitores, nossos patrões de hoje, Alldeck. Vai lá no Instagram, all.deck, Alldeck. Tem lá o WhatsApp, tem todas as formas de você... O que é, Orley? Tem um grande amigo nosso, Matusa. Ah, o Matusa? O que tem o Matusa, o Matusa é fãzão de Metallica. Assim, mas- O problema é Metallica. dele. aí o Jeff tá dizendo aqui, ó. Fala pro Matusa que o Megadeth é melhor que o Metallica. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Ele não sabe disso. Sempre falei pra ele. Eu não falei que é melhor, eu acho melhor. Eu dei uma aula de teste pro Matusa, na época do John Bull, que ele me chamou, ele bem tímido, né? Pô, tu que é o Frank, né? Eu falei, aham. Pô, tu conhece muito som, né? Ah, eu gosto de trash. É mesmo? Tu gosta de Metallica? Eu disse, cara... Ah, Deu ruim. Aí na época aqueles CDs, gravavam em MP3 pra eles, cara, toma isso aqui, vai ouvir. Cara, vai ouvir o Testament, cara. Vai ouvir Êxodos, vai ouvir a Bay Area, a Annihilator. Aqui, ó, pra quem- Annihilator Sobra do Serral, é canadense, ouça, né? É canadense. Canadense, Cara, trash né? metal canadense. Então, cara. Hora dessa a gente tem que trazer os piores álbuns da história. Isso, boa. fazer Os piores. Vou trazer o Guns N' Roses. Isso. Ei, os piores e a gente detonar. Eu vou trazer o Nevermind. Chinese Democracy. Putz, cara. Já... Não, eu vou trazer o Aquele Nevermind. O Nevermind é o pior de todos.
É o pior do pior do pior do pior. É o lixo do lixo. Não, Senhores. eu acho assim, ó, eu acho que aí, ó, É. eu acho que seria interessante essa pauta de uma outra forma, então. Sim, nós vamos ter Que tudo assim doido. a gente vai expor o que a gente não gosta. Isso não Vai, quer pô. dizer que é ruim. Sim, não. Entendeu? Eu falo falei muita ali coisa. brincando, tá? O pessoal que tá assistindo aí, a questão do, Pô, do, eu do não gosto Megadeth, muito, do outro já Metallica. lembra, eu não né, brinquei, não. É minha opinião pessoal. Eu não brinquei, não. Eu não gosto- sei, eu não Lei, gosto de mas Nirvana. eu acho que seria legal assim, ó, a gente trazer o pior trabalho daquilo que a gente tem Isso. como referência de Justamente. legal. Boa, isso aí. Boa. Entendeu? Boa. Porra, eu gosto de É. Iron Maiden pra caramba. Tem um álbum que eu acho horrível. Tá, essa é a pauta da semana que vem, então? Calma. Vem pra- Hã? Como assim, não? Os semana que piores? vem Já temos uma pauta. Ah, já temos? Semana que vem. Já tem. Galera, é o seguinte, Sem ó, spoiler, sem spoiler. O tempo urge, a gente precisa entregar o horário. Agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Esse foi o podcast Som 47, Som aqui no 47 canal novamente. 47. Obrigado, Ângelo Galgaro, nosso técnico, nossos diretores executivos, Dudu Reis, Dudu Reis e de produção, Jeff Jefferson Santarém. Santarém. Eu sou Farley Serri, ao meu lado, André Tulipano, Yeah. Frank Gonçalves e Orley Dalsóquio. Dá tchau pra galera aí, galera. Valeu. Falou, Fechou? Foi rapaziada. bom? Muito obrigado Valeu aí, a pena? hein? Mais um Som 47 e logo, logo vamos fazer mais uma dessa aí pra gerar muita polêmica. Cada vez mais, vamos tocar fogo no Calma negócio aí, né? aqui. Sexta-feira, Mutantes Mutantes. Motoclube, 21 horas, Cortilo do Açóquio, 227. 9 de setembro, Flashback Video e Fale, pra toda a galera do metal lá. Vou tá lá, vou tá lá. Tchau! E ao valeu! Deck. Valeu.